Nós vamos procurar compreender um pouco das características do homem de bem. Será que nós estamos caminhando para o aprendizado para sermos um homem de bem? Eu analisei por mim e eu estou muito longe de ser esse homem do bem, viu? Eu estou mais para o homem do mal. Não é fácil. Isso aqui são algumas das características. Imagina, um homem de bem que nós podemos ter como exemplo aqui na Terra, além de Jesus, é um Chico Xavier, né? Que dedicou a sua vida toda no desprendimento, como Francisco de Assis. Apesar que dizem que Francisco de Assis e o Chico são os mesmos, em encarnações diferentes. E também o apóstolo, o João, evangelista, não o Batista que foi decapitado, mas o evangelista, aquele discípulo amoroso, que no final está lá no pé da cruz, com a Maria. Jesus fala assim: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Aquele discípulo amoroso, dizem que também é uma das encarnações do Chico. Então veja que esse espírito, depois de Jesus, é o mais evoluído que nós conhecemos e que caminha em diversas passagens por aqui, por essa escola chamada plano físico da Terra, porque tem os planos espirituais também, não é? São várias dimensões. Ele sempre passando por aqui como um tarefeiro dedicado de Jesus e nos trazendo esses conhecimentos, vivenciando o desprendimento, o amor ao próximo, a caridade. Nos deixa muitos exemplos, né? É um apóstolo, para mim ele é o maior apóstolo de Jesus. Uma tarefa grandiosa. É um exemplo para nós, que nos ajuda a caminhar com Jesus. São esses espíritos que são os nossos professores. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que queria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Vamos comentar um pouquinho, né? Veja aí como ele confia em Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, o nosso Criador. Ele põe os bens espirituais acima dos temporais, que são os materiais. No planeta que nós estamos vivendo aqui, Terra, e num grau de evolução que nós estamos, de mundo de provas e expiações, a maioria das pessoas ainda não tem a visão da vida espiritual. Estão do lado de cada margem do Mar Vermelho. Não fizeram a travessia para a Terra Prometida, que é o mundo espiritual. Ainda não se batizaram. O batismo quer dizer mergulho. Não se mergulharam para dentro de si, para se autodescobrir que é um ser divino, que é um espírito imortal, que somos caminheiros do universo através das nossas evoluções. Como Jesus coloca, nós somos deuses, somos uma centelha dessa grande usina que chamamos Deus. A maioria ainda vivem do lado de cá,
do Mar Vermelho, iludido com as pirâmides faraônicas, com o mundo da matéria. Ainda se vive a visão de Tomé, materialista. A preocupação é em ter o que comer, o teto na sua cabeça. Isso é importante, é o básico, não é? Manter a saúde do corpo físico, evoluir intelectualmente, mas ainda a maioria pensa que são o corpo físico, a imagem do espelho, ainda não se autodescobriram como um ser divino e eterno, como espírito imortal. Por isso que nós vemos aí na vida a batalha pela sobrevivência no campo físico. É o querer ter mais e mais, a ganância, o roubo, os saques, as mentiras, o levar vantagem em tudo, os estelionatos da vida, a violência campeia. E mantém as pessoas assim como os náufragos de um barco, se debatendo para se salvar. Aí chega alguém e diz, olha, eu vou te jogar uma boia que vai ser a sua salvação. E joga uma boia. São aqueles que nos guiam espiritualmente, os chamados religiosos, que na maioria mais engana do que explica, enganando as pessoas que estão desesperadas para encontrar uma tábua de salvação, e são enganadas, são exploradas, são levadas nos templos ditos, entre aspas, religiosos, mas o verdadeiro objetivo é tomar bens materiais dessas pessoas e se locupletarem materialmente. As pessoas, por falta de conhecimento, de um amadurecimento espiritual, acreditam nessas enganações, nessas explicações pueris, nos rituais que são vendidos, e acha que está tudo bem, e é como aquele aluno que está na escola copiando, colando, mas passando despercebidamente. E o importante é pegar o certificado. Pega um certificado, sai e vai pleitear um trabalho e não tem capacidade porque não aprendeu, não se dedicou ao conhecimento. Então, é uma boia que se joga àqueles que estão precipitados no afogamento, mas que de repente eles vão perceber que essa boia é de açúcar e quando eles precisam dela, acha que está seguro, ela se derrete. Para a gente dar mais valor à riqueza espiritual, ao patrimônio espiritual do que o material, como diz ali, é preciso a gente compreender essas coisas. Nós precisamos acordar, despertar, não viver achando que a vida é feita de milagres, de mágicas, de cliques mágicos, e que basta uma oração, ou fazer um terço, uma novena, ou uma cara de bonzinho, e nós já estamos salvos. Vamos esperar a salvação. Não é assim, pessoal. Lá na escola é assim. A escola do intelecto é assim. Você não tem que aprender, não tem que entender a matéria, a história, a geografia, a matemática, a ciência, a biologia. Você não tem que compreender ela. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós precisamos compreender os ensinos que Jesus nos traz, e ainda mais prático para ser entendido com a explicação dos espíritos, que nós estamos aqui numa escola e nós precisamos aprender a semear a boa semente para termos uma colheita de bons frutos. Não adianta a gente viver se enganando, porque estaremos perdendo tempo.
Olha, tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Esse conhecimento é que vai nos levar a ter essa fé no futuro. A maioria nem acha que tem futuro, que morreu, acabou, ou se morrer vai para o céu, paraíso. Estão esperando ir para o paraíso, não vai ter paraíso. Ou vai para o inferno também. Não vai para inferno nenhum. Nós continuamos no mesmo patamar de aprendizado. A natureza não dá salto. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações e as aceita sem murmurar. E esse conhecimento do qual nós estamos falando, de saber que não é a primeira vez que estamos aqui, de saber que a vida continua, e tudo aquilo que nós estamos passando, ou é prova. O que é prova? Se você prejudicou alguém na sua vida passada, né, muitas vezes até nessa própria vida, você já vai ter problemas nessa própria vida, que são a reação dessas ações. Mas se você não encontrar esses problemas nesta existência, estão nas existências passadas. Não é uma, não, são dezenas, centenas de existências que nós já tivemos para chegar até aqui. Então, se você tem essa compreensão, você vai passar pelas provas. O aluno não passa pela prova lá na escola dele, para provar que ele aprendeu. Lá, muitas vezes, ele engana o professor, né? Ele cola. Mas na vida espiritual, nós não temos essa moleza de ficar enganando, não. Nós podemos achar que estamos sendo espertos e enganando, mas não estamos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, não é que Jesus fala? Não adianta nós fingir que somos aquilo que não somos. Então, nós precisamos realmente entender a vida, e a vida nos traz alguns problemas, algumas dificuldades, seja ela de ordem de saúde, de tragédias, mas aí é para provar, para nós passarmos pela prova. Será que eu aprendi? Será que eu tenho fé? Será que eu tenho segurança, confiança no Criador, de saber que a vida está querendo me ensinar alguma coisa e nada é por acaso? Não vou ficar reclamando, não vou ficar blasfemando, revoltado, mas eu vou procurar entender o que a vida está tentando me ensinar. O bom aluno, ele procura entender o problema, não fica reclamando, não larga para lá. Ou é expiação. Expiação, se não é uma prova, pode ser uma expiação. O que é expiação? Nós estamos em estágio aqui de evolução, no nosso planeta, de provas e expiações. Estamos saindo de provas e expiações e entrando em regeneração. Expiações. Se você plantou lá um espinheiro, você vai colher espinho. Então, se você hoje tem problemas físico, mentais, nada dá certo para você, porque lá no passado nós agimos mal. Então a ação mal do passado é a reação que nós estamos aqui agora recebendo. A semente que nós semeamos no passado é que nós estamos aqui colhendo o fruto. Se nós usamos a inteligência para fazer chantagem, para enganar os outros, né, através da palavra, se nos palanques da vida, seja ele religioso ou político, nós usamos a inteligência, o dom da palavra para enganar, para mentir. Hoje nós podemos estar numa encarnação como mudos, como deficientes mentais, nós a pai da vida. Isso é castigo? Não. Deus não castiga, um pai não castiga. Ele ensina. Isso é oportunidade de aprendizado que ele está nos dando. Quantos que por aqui passam nessas situações difíceis, ao desencarnar, nos manda dizendo, olha, eu passei por essa situação aí, porque na vida passada, antes dessa, eu agi mal, fiz assim, fiz assado, prejudiquei meu semelhante. E aí agora eu passei pelo o problema que eu mesmo causei para mim. Para aprender, agora estou aqui e agradeço a Deus por ter passado por essa situação, aprendi muito,
e estou aqui ajudando aqueles que também estão passando por essa situação. Então ele se sensibilizou, ele aprendeu. É para isso que existe as expiações, a oportunidade da colheita do que semeamos, para aprender a semear melhor. Senão como é que nós vamos aprender, não é? O homem possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Pessoal, nunca a gente deve pagar o mal com o mal, mas sempre com o bem. Aí está a diferença de alguém que entende sobre a vida, sobre o que somos. Nós somos irmãos de todos, independente de raça, de cor, de sexo, de status sociais. Nós somos irmãos dos animais, nós somos irmãos das plantas, porque tudo é criação de Deus e tudo é vivo. Não tem nada morto, nem os minerais estão mortos. Não existe morte. Os minerais, a água, a terra, o ar, tudo é vida, tudo está vivendo, não tem nada que está morrendo ou morreu. O que nós chamamos de morrer é apenas passar para outra fase, é uma reciclagem. No caso do físico, do animal, do hominal, nós chamamos de reencarnar. Voltamos para o corpo de carne, que é o uniforme que nos mantém nessa atmosfera, como um mergulhador para se manter lá no fundo do mar, ele precisa do uniforme, né, de borracha, dos tubos de oxigênio, não é? E nós precisamos desse corpo físico preparado para essa atmosfera. Se nós formos para um outro planeta, Marte, Plutão, Júpiter, nós precisaremos de uma indumentária física preparada para aquele ambiente, para aquela atmosfera diferenciada. Então, nós compreendemos isso e aonde não tem que ficar discriminando, mas entender que nós fazemos parte desse todo, né? E quando você faz o mal para alguém, você faz o mal para aquela pessoa, pode ninguém estar vendo, só você e ele. Mas ele tem pessoas que gostam dele, que estão encarnadas, e que ao saber que você o prejudicou, vão ficar com raiva de você. Tem os desencarnados que também gostam dele, porque ele é um filho de Deus, é o nosso irmão. Então ele tem pessoas ali, avós, pai, amigo, companheiros, o próprio espírito do bem, que é o guardião dele, o anjo de guarda dele, que está ajudando ele a passar por aquela situação de aprendizado, e não vão gostar do que você está fazendo para ele. Então, quando você faz o mal para alguém, você arruma muita energia negativa. Quando você faz o bem para alguém, você arruma muitos companheiros do bem, porque todos esses encarnados que gostam dele, os desencarnados, os bons espíritos que estão ali também o ajudando, eles vão ficar gratos a você. Fala, poxa, que sujeito bom, né? Que pessoa boa, ajudou o fulano. Ajudar sem interesse, né? Despreocupadamente, o amor incondicional, mas ajudar pelo carinho de saber que é um irmão, que se hoje ele está numa situação difícil, ele ainda não tem o entendimento, e se nós, graças a Deus, já temos, nós temos a obrigação de ajudá-lo, de dar a mão, como aquele sirineu que ajudou Jesus, não é? Até Jesus, na sua evolução, como um Cristo, ele precisou da ajuda do sirineu para ajudá-lo a carregar a cruz. Isso foi o quê? Foi uma lição que ele deixou, um exemplo que todos nós precisamos ajudar e também ser ajudado. Nós somos como uma corrente, a humanidade. Nós ajudamos e somos ajudados. O elo da corrente, ao mesmo tempo que ele puxa, ele é puxado. Ele tem, se ele não puxa, não está fazendo a parte dele, é o fim da corrente, não está engastado em nada, não está arrastando nada. Mas quando está a trabalho, ele está lá puxando alguma coisa.
E ao mesmo tempo, nós somos puxados também. Então é o dando que se recebe, é ajudando que se é ajudado. São lições maravilhosas que tem nesses textos, né? Que essa espiritualidade nos traz, explicando Jesus. Sacrifica sempre seu interesse à justiça. É aquela pessoa que, para defender o que é certo, ela vai à luta, ela encara o inimigo, ela luta pela liberdade da sua pátria, é um patriota, é uma pessoa destemida, ela não tem medo de morrer pela justiça. Jesus não diz assim, bem-aventurado aqueles que por amor à justiça são perseguidos, por amor a mim, Jesus é a justiça, são perseguidos. Quantos que por amor a Jesus não morreram lá no Coliseu, que seguia os apóstolos para entender os ensinamentos de Jesus? Eram espíritos que já tinham uma maturidade e queriam saber o que aquele mestre, aquele nazareno, que foi crucificado, dizia. E aí iam atrás daqueles que ouviam Jesus, nas catacumbas, escondido, porque houve uma perseguição aos cristãos, mas eles, firmes, eram levados à prisão, depois jogado lá no Coliseu. O Coliseu era um anfiteatro maior que esses clubes de futebol aí que nós conhecemos, maior que um Maracanã. Era, na época, era uma coisa fantástica. No subsolo, onde ficavam os gladiadores, tinha a parte que ficavam os leões, era uma coisa muito grande. E aí levava os cristãos para... naquele tempo não tinha futebol, né? Então a diversão do pessoal era um matar o outro lá, os gladiadores, e aí inventaram essa nova modalidade de pôr os cristãos na arena e soltar os leões. E o povo vibrava, o povo achava lindo, porque colocaram na cabeça das pessoas, né, as narrativas mentirosas, que não é de hoje que existe, já existia, mostrando que os cristãos comiam criança, que os cristãos eram do mal. O processo de Jesus taxa ele como um terrorista. Sempre existiu isso, viu, pessoal? Então, eles tinham raiva dos cristãos. Só aqueles espíritos que já tinham uma maturidade espiritual que compreendiam os ensinamentos de Jesus, que já tinha olho para ver e ouvido para ouvir, já entendiam. Mas a maioria não entendia. Então distorcia tudo. Acreditava nas mentiras. Mas aqueles que perseveravam até o fim, que acreditavam, que tinham fé, não tinham medo de morrer, porque uma vez que você descobre a realidade espiritual, você mata a morte. Você não tem medo de morrer fisicamente. Você sabe que se morrer por uma causa justa, você vai ter ajuda do lado espiritual. Se você morre por uma causa injusta ou para prejudicar os outros, aí você vai continuar sofrendo do lado espiritual. E eles, sabendo disso, eles entravam na arena ali com aquela confiança, cantando hinos de louvor a Deus, a Jesus. E ao desencarnar, tem um livro chamado Ave Cristo, é maravilhoso. Mostra que ao desencarnar ali os cristãos, pelos leões ou pelo fogo, abria-se uma estrada de luz e estava ali os bons espíritos com as palmas na mão, oferecendo àqueles cristãos que foram mártires, dando para eles parabéns, você deu o seu testemunho, você teve fé, está aqui a sua palma, uma palma que simbolizava o heroísmo, a fé raciocinada daqueles irmãos. É maravilhoso, pessoal.
E então, o Chico fala que cada 3 pessoas aqui no nosso nível, no nosso planeta, 2 ainda não têm maturidade para compreender a vida espiritual. Então, de quase 30 bilhões aqui no planeta Terra, nós podemos tirar 1/3. Nós podemos tirar 10 bilhões que já têm uma maturidade espiritual em diversos níveis, né? E 20 bilhões ainda não tem. Ainda está no estágio daqueles assistentes do Coliseu, não dos mártires do Coliseu. Tudo faz parte da evolução e, no momento, nós estamos vendo aí a perseguição a cristãos, queimando igrejas, querendo proibir, fechar as igrejas, os lugares onde pratica o estudo do Evangelho, não é? Nós estamos vendo isso, mas nós devemos perseverar. Lembre-se dos mártires lá, do cristianismo novo, quando surgiu, né? Lá em Roma. Não vamos deixar fingir que não sabemos, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. E nós temos esse conhecimento. Nós temos o dever de dar esse exemplo. Muitos eram amarrados a poste para incendiar à noite, incendiava essas pessoas. Outros eram untados com azeite, né, para incendiar também, pegava mais fogo. Mas antes de acender a fogueira, geralmente aquele soldado perguntava assim: você abjura sua fé? Você renega o seu Jesus? Se você fizer isso, nós vamos libertar você, você vai sair livre. E muitos davam o seu testemunho e não abjuravam a sua fé. Claro que deveria ter um ou outro que naquele momento ainda não tinha essa firmeza de propósito e abjurava, não é? É normal. Mas aqueles que tinham realmente uma fé mais sólida, não abjurava. Conta-se até que o Divaldo e a Joana de Ângeles passou por esse estágio aí naquela época. E que amarraram a Joana num poste e o filho, que na época era né, hoje é o Divaldo, na época era filho dela, no outro poste, no morão lá. E na hora de acender a fogueira, perguntaram para ela: você abjura a sua fé? Renega o seu Jesus? O filho dela gritava: abjura, mãe, abjura, salva-nos. Uma criança, né? Assustada, ainda não tinha o entendimento natural. Mas ela, veja só, ela olhou para ele e falou: cala-te, filho. De que adianta salvar a vida, né, física, e nos perdermos na alma? E morreu queimada. Pediu para o guarda: faz uma cruz para mim desse graveto. E morreu queimada, e o filho morreu queimado ali do lado, mas ela não abjurou a sua fé. Essa que hoje é a mentora do Divaldo Franco, a Joana de Ângeles, né? Um espírito iluminado que também tem aí uma carreira de trabalho na tarefa de Jesus, assim como o Chico Xavier. São muitos espíritos que já têm esse grau de entendimento, que lutam por aqueles que ainda estão um pouco mais atrás, assim como nós, não é? Mas a história, pessoal, vista só aqui do lado físico, é muito simplista. Só se fala do evangelho daquela época, não teve nenhuma manifestação mais, não é? Um santo aqui, um santo ali, com alguma coisinha. Mas quando você compreende do lado espiritual a riqueza de notícias, de informações que os espíritos nos trazem, de livros e livros, só o Chico, mais de 500 livros já tem, e ainda tem material para muitos outros. Divaldo tem mais de 200 livros psicografados, né, que os espíritos escrevem para nós. Então, é uma riqueza tão grande, aí você vê a vida de uma forma tão interessante que você se emociona. É como a águia, que tem aquela visão lá de cima. Não é como a topeira que fica ali, ou tatu, debaixo da terra, a minhoca, que tem uma visão assim muito
muito restrita, mas é a visão da águia. Você sabe por que as coisas estão acontecendo e como elas estão se saindo, para onde nós estamos indo, de onde nós viemos. Você se localiza no tempo e no espaço através do conhecimento. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, que ela vos libertará. A verdade nos liberta do medo, da incompreensão, do não saber das coisas, não nos deixa apavorado, com medo, assustados. Não, ela nos traz essa fé racional, a confiança na vida, no Criador da vida, na espiritualidade que está ao nosso redor. O conhecimento é que nos traz isso. É maravilhoso. Então, nós precisamos acordar. Vamos atravessar esse mar vermelho. Vamos esquecer as ilusões do Egito. Vamos encontrar o mundo espiritual através da literatura. Hoje nós temos aí a internet com tantas informações, os centros espíritas, que informam bastante. Hoje, através da mídia, nós temos essa possibilidade de nos informar e informar aqueles que também estão precisando. É o trabalho de aprender aqui e também passar para frente, não é? Não guardar só para nós, mas passar aquele pouco que nós já entendemos para os companheiros que entendem menos, que não têm a possibilidade que talvez nós tenhamos de leitura, de estar num lugar onde tem essa literatura, que tem muitos lugares no planeta que não tem. Não tem essa literatura que nós temos na mão, essa riqueza de informação. Tem uns que não sabem nem ler. Quantos que não sabem ler? Outros sabem ler, mas não têm o hábito, não gostam, não conseguem. Outros não conseguem encontrar um lugar que tenha uma mensagem, um livro, ou uma internet para informar. Outros ainda não têm o olho para ver, eles veem muita coisa, mas não vê essa parte espiritual, não despertaram ainda. Então, cada um está nesse estágio. Se nós já podemos visualizar alguma coisinha de bom, nós temos que passar para frente. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda a ação generosa. Então nós vemos aí, pessoal, pessoas que a maioria aqui no planeta, né, acha assim egoisticamente. Se ele tem ali faz doação ali de 1 litro de leite, na vila, né? Não sei se hoje ainda tem, mas antes tinha essas coisas aí. Meu camarada tinha uma sede lá, ele fazia doações de leite, de cestas básicas, mas o objetivo dele não era ser caridoso, era tirar proveito daquilo, porque chegava na época da eleição, ele se candidatava a vereador, e assim os outros também candidatos lá para cima, né, deputados, senadores, o interesse, aí cobrava aquele que ele mantinha ali, né, o Bolsa Família, né, para votar nele, para ele poder ganhar o seu posto lá e faturar alto. Então, isso não é caridade, isso é filantropia. É uma troca. Eu faço isso para você e você faz isso para mim. Não é aquele amor como o Chico, né? Que não tinha interesse em levar vantagem, tirar proveito, mas é aquele trabalho, igual nós vemos aí, não é? Temos aí o exemplo do Recanto do Francisco, né? Tem outros tantos por aí, mas esse é um exemplo que nós conhecemos aí. Começou no meio do mato
e devagarzinho, doação daqui, correndo atrás ali, pedindo ajuda lá, e foi desenvolvendo o trabalho, e faz esse trabalho aí magnífico aí, com mais de 300 crianças, não é? E famílias. Então, vê que a pessoa que coordena isso aí, ela não ficou rica, né? Ela vive, comprou isso aí com dinheiro que vendeu uma casa, mora aí com todo o direito e honestidade, porque é o dinheiro que eles tinham uma casa e tem a casinha simples deles aí. Então são pessoas assim que são espelho para nós, que realmente nos dá exemplo, não é? Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raça nem de crença, porque vê irmãos em todos os homens. É o que nós falamos. Não interessa se é católico, se é espírita, se não tem religião, se não acredita em Deus, é um irmão. Está precisando de ajuda. Não interessa. É um irmão. Isso é a realidade. Então, não discrimina. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema. Anátema quer dizer a maldição, a excomunhão, aqueles que não pensam como ele. Né? Então ele respeita o que o outro pensa, o estágio de entendimento do outro. Ele faz a parte dele, né? Que ele tem entendimento, ajuda, e sabe que o outro também vai chegar lá, também vai compreender. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo: aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, o cuidado que nós devemos ter, não é? De muitas vezes segurar a língua para não falar coisas que machucam, que muitas vezes a palavra fere mais do que uma faca, do que uma bala. O Chico diz que quando a gente está descontrolado, uma técnica para a gente não falar besteira é ficar com a boca cheia d'água. Tomar um gole d'água e não engolir. Quando você estiver com a água na boca, você não vai conseguir falar. Porque a língua, pessoal, ela é uma ferramenta neutra. A língua não é culpada de nada. Com essa ferramenta abençoada, nós podemos falar coisas boas, nós podemos elevar, declarar o amor pelo nosso semelhante, pelo nosso parente, para Deus, uma prece, uma música, não é? Mas quando nós não temos o controle sobre ela, nós a usamos para o mal. E nós falamos coisas que machucam, que magoam as pessoas, que deixam as pessoas depressivas. Então nós precisamos aprender a usar a nossa inteligência, a nossa língua, as nossas mãos, né? Mãos para erguer, não para bater, para torturar, mãos para afagar, os pés, não é? Não para chutar, mas para caminhar, para nos levar a lugares bons, a um trabalho honesto, a fazer nossas coisas boas. Então, são ferramentas que nós recebemos. Qual o uso que nós fazemos dela, não é? Então, é igual você fala, uma arma. Uma arma, ela não é mal e nem ruim. É que nem a sua língua, é que nem as suas mãos. Depende de quem está usando essas ferramentas. A arma está ali. Ela não vai sair correndo atrás de ninguém. Agora, a pessoa que vai pegar essa arma é que vai fazer bom uso ou mau uso. Aí você pode falar, mas tem como fazer bom uso de uma arma? Claro que tem.
Os policiais não têm armas. Como é que eles vão enfrentar aqueles que têm armas e que atiram neles? Eles têm que ter arma para se defender, não é? Você, a pessoa às vezes com uma arma, eu não tenho arma, mas a pessoa que tem uma arma, às vezes tem aí duas, três pessoas invadindo a casa dela, e se ela tem uma arma, essa arma é um bem, pode defender ela, não dando tiro na pessoa que está invadindo, mas você dá um tiro na parede, dá um tiro para cima, só de ouvir o tiro, o que está querendo entrar vai ficar, na maioria vão correr, vão embora, aquela alma salvou a sua vida, a vida dos seus familiares, é um direito à defesa. Né? Agora, se não tiver jeito mesmo, e a pessoa está invadindo mesmo, e aí que ela fica com mais raiva e já vem dando tiro, aí você dá tiro também. O que você está fazendo? Você está defendendo, é um direito seu. No plano espiritual, os espíritos elevados têm armas, vocês sabiam disso? É comum a gente ler na psicografia aí que quando aquela equipe de espírito vai nas zonas inferior, no umbral, nas trevas, fazer resgate, né? De alguns que já estão no ponto de ser resgatado, eles vão armados. São armas de choque. Não mata, porque lá no plano espiritual o corpo perispiritual não morre, né? Mas leva choque. Então tem armas, tanto os negativos lá, os mais primitivos, como o superior também tem armas. Eles têm muralha em volta das colônias, porque os inferiores querem invadir. É igual aqui, a mesma coisa. Então, claro que nos planos mais altos, né? Lá nos degraus da escada de Jacó mais alto, é diferente. Lá todo mundo se entende, já está bem civilizados, e quanto mais grau elevado, mais paz se tem. Mas aqui em volta de nós, na quarta dimensão, para onde ao desencarnar nós vamos, nós estamos na terceira dimensão, desencarnando vamos para a quarta. Então, ainda existe essas armas. Não para fazer mal, mas para fazer bem. Assim como o medicamento também faz o bem ou faz o mal. Se você tomar direitinho, receitado por alguém que entende, ele faz bem. Se você tomar 20 gotas de pirona e está com uma dor de cabeça, passa a sua dor de cabeça. Agora, se você tomar 1 litro dela, é óbvio que você vai morrer envenenado. Então, tudo tem, até o alimento, né? Se você come o normal para sobreviver, é saudável. Mas se você come demais, aí você morre de congestão. Então, na vida, tudo tem o equilíbrio das coisas. E ruim não são as ferramentas. Não, é o que usa as ferramentas é que precisa ser do bem. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado com ele próprio houver perdoado. Então veja bem, a pessoa que tem o entendimento espiritual, ela não tem ódio, não tem rancor, não deseja se vingar de ninguém, porque ela já superou isso. Vê que Jesus pregado na cruz, ele não estava com ódio, com rancor de ninguém. Mas ele olhou para aquela turba que estava ali e ele viu ali crianças que não sabiam o que estava fazendo. Então ele diz, perdoa, Pai. Eles não sabem o que faz. Uma pessoa que age no mal, pessoal, você não deve querer que ela morra, querer pena de morte, querer massacrar, querer torturar. Né? Mas você sabe que ela não sabe o que está fazendo. Porque se ela tivesse o entendimento que tudo que ela faz vai voltar para ela muito mais forte, ela não faria. O Chico fala para o Geraldo, Geraldo, numa conversa que eles tinham, tinha um governador aí de Minas, ele não fala o nome, né? Que era corrupto. E conversando com o Geraldo na época, eu falei, Geraldo, se ele soubesse
o que espera ele não pegava nem um centavo. E aí o Chico passeando lá no plano espiritual, num livro que eu li do Inácio Ferreira, que também é o médico lá do Colônia da Esperança, né, que dirige o Hospital Colônia lá, psiquiatra Inácio Ferreira, ele conta que o Chico passando por ali, visitando eles, né, ele viu lá um campo de concentração no lado espiritual, cercado, e bastante gente aprisionada ali. E aí, quando ele estava passando, ele conheceu o cidadão que estava lá, que era esse governador. Gritou para ele, falou, ô Chico, eu aqui, Chico, lembra de mim? Ah, se eu soubesse, Chico, o que me esperava, eu não tinha feito o que eu fiz. Então, todo mundo que está fazendo coisa errada, se ele tivesse conhecimento que realmente ele vai ter que sofrer as consequências, ele não faria. Mas vê que a maioria não sabe ou não acredita naquilo que sabe, porque muita gente fazendo coisa errada, não é? É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então, é compreendendo que se é compreendido. Se nós compreendemos, não temos raiva nem desejo de vingança, mas compreendemos a fraqueza daquele que está nos prejudicando, fazendo algum mal, nós amanhã vamos passar por alguma situação que nós vamos precisar também de indulgência, de compreensão. E aí nós vamos ter essa compreensão também, não é? Porque nós temos crédito. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Estuda os seus próprios problemas, as suas fraquezas, não é? Então, é aquele mandamento de Jesus que diz assim, amar ao próximo como a si mesmo, né? E a Deus sobre todas as coisas. Veja que o parâmetro é a si mesmo, é nós. Como é que eu sou? Como é que eu que amor que eu já tenho para amar a vida, amar o meu próximo, amar a criação, que é tudo próximo de nós, né? O respeito pela natureza, pelos animais, pelas pessoas, pela espiritualidade superior, por Deus, por Jesus, né? Como é que eu sou? O que eu estou fazendo? Eu estou aprendendo? Eu estou trabalhando em mim? Eu estou me burilando, cortando as minhas arestas? Porque só eu sei o que eu tenho que fazer para mudar. Ninguém sabe. Ninguém vai poder me burilar. Só eu sei onde é que eu preciso melhorar. Então é um exame de consciência. Será que eu estou aproveitando bem o meu dia a dia, a minha encarnação? Do lado espiritual, se eu estiver lá, será que eu estou aproveitando bem o meu estágio aqui no mundo espiritual? Porque a vida continua, o aprendizado continua, tudo continua, nada para, só muda de endereço. Então, nesse vai para lá e vem para cá, eu estou aproveitando isso? Ou estou sendo aquele aluno lá na escola que não está nem aí com o aprendizado, que só quer ir lá para brincar, para paquerar, para me divertir, para comer, beber e dormir, né? Para brincar no intervalo da vida. E a matéria principal, não estou entendendo nada. Estou colando tudo. Estou sendo reprovado. Então, é importante a gente fazer esse autoexame e procurar se melhorar.
porque nós estamos na escola, pessoal. A escola da vida, a escola do amadurecimento da alma que somos. Não vamos perder tempo, né? Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos à expensa de outrem. Aproveita o contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. E será retirado mesmo, né? A não ser aquela propriedade que a gente leva com a gente, que é a verdadeira propriedade, que é o conhecimento, a parte moral da vida, espiritual. Porque material, nós larga tudo aí. Querendo ou não querendo, vai chegar o momento de você jaz. Lá na cidade do Pé Junto. O personagem parou, acabou a novela dele, encerrou o seu papel. Volta para casa, ator, espírito, para preparar um novo personagem baseado na experiência que você adquiriu nessa vivência sua. Usa, mas não abusa, os bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas. E que o emprego mais prejudicial para si mesmo é de fazê-los servir à satisfação de suas paixões. Então veja, pessoal, o que a gente... Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, ficar rico, e pegar isso tudo e sair passeando, viver a vida só na moleza, sem produzir nada, né? É importante você, aquilo que você ganha, você produzir alguma coisa, você fazer a engrenagem girar, você, na plantação, na construção, na indústria, no comércio, em qualquer coisa que você está ali fazendo isso girar e dando possibilidade do outro trabalhar, fazer parte dessa engrenagem, não é? Criar emprego. Então, é muito importante a gente ver a vida como um ser útil. Né? Não estamos aqui de intervalo, no recreio da vida. Ah, meu pai é rico, vou pegar o dinheiro, a herança, não vou trabalhar, vou só passear, dormir e bailar pela vida fora, não é? Não, vai responder por isso. Ah, ganhei uma fortuna aí na loteria. Não é por acaso que esse dinheiro veio à sua mão. Você se comprometeu e planejou que esse dinheiro viria, seja herança, seja na loteria, mas você tem que fazer essa engrenagem girar. Você tem que criar emprego, você tem que ajudar o seu semelhante. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. O subordinado, eu estou ganhando um salário aqui, ou a pessoa ali que tem uma empresa, ela precisa de mim para fazer esse serviço, eu sou uma doméstica, a pessoa precisa de mim para fazer o trabalho da casa dela, eu vou ganhar X, e eu tenho que corresponder ao meu salário, eu tenho que ser honesto, eu tenho que fazer da melhor maneira possível. Se eu ganho 100, eu tenho que fazer um trabalho que vale 150. Né? Pensando assim, você é uma pessoa do bem. Você vai deixar aquela pessoa feliz, satisfeita e mostrar que você é uma pessoa do bem. É um homem de bem, é uma mulher de bem. Né? Não, eu ganho 100, eu vou enrolar e vou fazer um trabalho que vale 50, 80. Você está lesando aquela pessoa. Então, tanto quem é o patrão como quem é o subordinado, ambos têm que ser justos. Tem que haver justiça, tanto para aquele que paga como para aquele que recebe. O homem de bem, enfim, respeita em seu semelhante todos os direitos dados pela lei da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é
a enumeração de todas as qualidades que distingue o homem de bem. Mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Brincadeira, pessoal? Só aqui já tem muita coisa, mas isso aqui é só um pouquinho. Tem muito mais. Não é rico essas leituras, esses conhecimentos? Quanta riqueza, não é? Que esses espíritos esclarecidos passam para nós. É no Evangelho ali, seguindo as explicações de Jesus, nos ajudando a compreender melhor. Maravilhosa doutrina dos Espíritos, né? Que veio como Consolador prometido, explicar Jesus em nossas vidas, e como o Evangelho é o manual da alma, porque tudo tem seu manual, a bicicleta, o fogão, a geladeira, o manual da alma é o Evangelho, pessoal, é a boa notícia, é a boa nova. Aí vem essa cartilha chamada Evangelho, e aí vem os professores que já estão à nossa frente, com mais lucidez, com mais entendimento, explicar para nós o que é que está querendo dizer aí. Não é fantástico? Muito bom, não é? Que tarde maravilhosa, leitura maravilhosa, espero que gostem, não é? Eu deixo aqui na página do Recanto, coloco também no Face, no YouTube. E se você gostou, dá lá um like, se inscreva, não é? Vamos espalhar o que é bom por aí afora, não é? Se foi bom para você, vai ser bom para os outros. Indica, compartilha, para os amigos, para os inimigos também, né? Eles podem ter você como inimigo. O importante é você não ter eles como inimigo, mas sempre como irmãos. E assim nós vamos espalhando a nossa palavra aqui e ali, a sementinha que vai crescendo, se alastrando pela vida, e da nossa forma aí pequenina, vamos sendo um aprendiz e tarefeiro de Jesus. Um grande abraço a todos, que a paz do Cristo nos envolva sempre, e, como sempre, vamos pedir a Jesus que ilumine a consciência dos nossos irmãos, dirigentes, governantes, e que essa pandemia logo ela passa, mas se não passar também, nós estamos aqui para aprender o que ela tem para nos ensinar, não é? Se tivermos que desencarnar com vírus, seja esse aqui ou outro, de qualquer forma, nós temos prazo de validade para estar aqui, né? O corpo tem prazo de validade. De uma forma ou de outra, nós vamos mesmo desencarnar. O importante é a gente estar preparado e chegar o momento do desencarne, você está em paz e fazendo ali uma prece, pedindo a Jesus que o receba, o ajude a compreender, né? Sem medo, sem desespero, porque não adianta você ter medo de desencarnar. É como ter medo do dia nascer, da noite chegar. É natural, faz parte da vida. Se nós viemos para cá, é óbvio que vamos voltar para lá. E vamos para lá, é óbvio que vamos voltar para cá de novo, né? Temos muito que aprender por aqui também, e lá também. Então esse vai e vem, pessoal, vai para sempre aí, viu? Não vai acabar agora não. E nós vamos aí aprendendo a ser o homem de bem. Porque a vida não acaba aqui, pessoal. Além do túmulo, o espírito ainda canta os seus ideais de paz, de amor e luz, no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nestas mansões a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bens alçar que nos conduz a divina alegria pura e santa. Nessa castalha eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia, e toda a terra inunda de esplendores. Hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Beijo no coração de cada um e fiquem na paz do Cristo. Graças a Deus. Graças a Jesus.